Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aí começando um novo episódio do podcast PM Conta. Salvo engano, número 30. PM Conta 30. Então nós já recebemos aí, hoje vai ser a 30ª pessoa que a gente conversa sobre vários segmentos, né? Sobre vários segmentos, várias pessoas. Vocês sabem que eu trago aqui pessoas para ter uma conversa não técnica, mas de assuntos diversos. Nós já falamos aqui de futebol, de igreja, de Fórmula 1, de um monte de coisas, de engajamento, de carreira, de departamento pessoal, de recursos humanos. Falamos muita coisa, falamos bastante coisa, né? E hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo, né? Vamos falar da área de finanças, né? Olha, um dia desse eu estava conversando com esse profissional que vai vir aqui e ele me passando informações o quanto nós precisamos entender, o quanto nós precisamos é, ter em mente o dia a dia financeiro. Sabe, se você não tem ainda, depois você comenta aqui o que você tem de investimento. Ele vai fazer algumas provocações para a gente, né? Mas vocês podem depois também, eu vou passar os contatos aqui, conversar com ele. Mas, ó, importantíssimo. Eu sei que muita gente não vê, né, em tempo real, às 19 horas, mas vejam que muita gente vê depois, tem uma audiência, né, do gravado muito legal. Pessoal, é importante ter a atenção do que está acontecendo nas nossas finanças e nas finanças a nível geral. Então, PM Conta número 30 hoje, conversando com um profissional que eu gosto muito, é uma referência para mim, um cara que eu conheço, até porque quando eu trago alguém aqui, é alguém que eu atesto, alguém que eu gosto. Eu não vou trazer aqui quem eu não gosto, né? Então, aqui eu garanto as pessoas que passam por aqui. Mas sem mais delongas, ó, quem não está ainda seguindo o YouTube, PMR Sorin, vocês sigam aí, compartilhe vídeo, faz sininho, aquele negócio todo aí. E também as nossas redes sociais, né? @PMR Assessoria e @Paulo Marcos Contador. Hoje nós vamos conversar com especialista em investimentos, um colega meu, Vitor Lima. Ah, ele aí. Fala, Vitor, tudo bem, cara? Muito bom dia, Paulo Marcos. Tudo bem com você? Aos ouvintes aí que vão assistir aí nosso bate-papo. Prazer aí estar falando com você. Não, prazer é nosso, prazer é nosso. Cara, um dia desse eu lembrei do Vitor, mandei mensagem para ele, eu estava em Porto Alegre, aí falei, ô Vitor, eu estou aqui na sua segunda cidade, segunda casa que eu falei, não foi? Sua segunda casa em Porto Alegre, ele vai contar por quê daqui a pouco, mas eu estava lá em Porto Alegre, inclusive esse ano fui 2 vezes em Porto Alegre já. Estava em Porto Alegre e lembrei do Vitor e mandei uma mensagem, ó, estou na sua segunda casa. É isso mesmo? Você é um mineiro, gaúcho? Como é que é o negócio? É isso mesmo, sou um mineiro aí misturado com gaúcho, né? Porque eu morei 6 anos da minha vida aí lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Foi lá que eu iniciei a minha formação acadêmica e foi lá também que eu iniciei a minha vida profissional. Foi lá que eu descobri esse universo dos investimentos, essa paixão que eu tenho por educação financeira e investimentos. Então, eu carrego assim no meu coração a experiência que eu tive lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que foram momentos assim muito oportunos que eu vivi lá. Muito legal. Você sabe que agora tem um chimarrão, né? Tem a cuia, porque tem chimarrão, não, tem o material para fazer o chimarrão. Eu tenho a cuia, tem tudo lá em casa agora, sabe, né? Agora eu não sei se eu já posso pedir naturalidade gaúcha. O chimarrão Ainda bem. o café para mineiro é o chimarrão para gaúcho. É verdade, pá. Agora eu tenho lá em casa. Inclusive, hoje é um bom dia, tá meio fresquinho, né? É um bom dia para tomar um bom chimarrão. Mas, Vitor, antes de você falar dessa questão, introdução em Porto Alegre e tal, se apresente, por favor, que eu prefiro que o povo se apresente, falar rapidamente o Vitor, a área que você atua, que depois a gente vai conversar mais abertamente, diretamente sobre investimentos, né? Tô vendo aí, ó, VL Investimento. VL é de Vitor Lima, deve ser. É isso mesmo, Vitor Lima. Ah, tá vendo aí? Então se apresente inicialmente aí para depois a gente começar a conversar. Pode ser? Com certeza. Então, pessoal, um prazer estar conversando com vocês aí. O meu nome é Vitor Lima.
Eu tenho 28 anos, eu sou consultor de investimentos e tenho uma empresa de investimentos que se chama VL Investimentos. E a nossa missão aí como empresa de investimentos é ajudar os nossos clientes a alcançar uma prosperidade financeira através dos investimentos. Então, eu já tenho aí mais de 6 anos que eu trabalho com investimentos. Há uns 5 anos aproximadamente eu comecei a focar a minha carreira profissional, dando mentorias, consultorias, e aproximadamente uns 4 anos eu abri um negócio de investimentos, que é a VL Investimentos, que a gente tem um propósito aí bem importante aí de trazer educação financeira para os brasileiros aí, para um país tão deficitário de educação financeira como o nosso. Cara, você já tocou num ponto que eu ia te perguntar. Mas antes, ó, só para ter aqui, depois eu vou passando, ó, o Instagram da VL é @vl.investimentos, para o pessoal seguir lá. E o site, ó, www.vlinvestimentos.com. E agora, eu vou passar também, olha só, o WhatsApp do Vitor, olha só, 32 999 30 62 35. Então, de tempo em tempo, a gente vai colocando aqui para reforçar e para vocês aí irem pegando referência de contato com ele. Mas, Vitor, eu ia te perguntar, eu ia perguntar lá na frente, mas eu já vou aproveitar, tá? Aqui a gente não tem muito roteiro, não, tá ali, tem uma conversa. Rapaz, Beleza. educação financeira. E eu venho, inclusive, né, da questão de ser um, um docente. ah, o país é muito deficitário em educação financeira, a gente já tem esse conceito há algum tempo, mas você entende que isso está mudando ou não? Ainda que tenha mudado, é muito pouco, tendo em vista a abrangência de falta de educação financeira. Aham. Essa é uma situação, assim, é um problema bem grave que a gente tem no nosso país, né? Então, hoje a gente tem, assim, uma acessibilidade bem maior do que a gente tinha há alguns anos atrás. Então, hoje a gente tem muita gente que fala de investimentos, fala de educação financeira. Hoje a gente tem acesso, né, a produtos de investimentos aí das mais diversas formas. Então, hoje, para quem quer começar a investir, com certeza é muito mais fácil do que era há alguns anos atrás, aí, por essa evolução da tecnologia, a acessibilidade. Então, hoje é mais fácil, mas por outro lado, né, a realidade ainda é bem cruel aí da falta de educação financeira no nosso país. A gente tem a grande maioria da população, a gente tem mais aí de 60% das famílias no Brasil endividadas, com o nome sujo ou no SPC. A gente tem aí também um número muito grande de jovens e adolescentes nessa nova geração viciado em apostas online. É um novo problema aí que a gente está Isso é sério, hein? Isso é bem sério. muito sério, né? Você pega assim pessoas até se suicidando por perder dinheiro em aposta online. Então ainda o cenário é muito complicado, bem delicado no nosso país. Então, a gente tem um trabalho bem grande aí pela frente para fazer esse trabalho de conscientização, de transformar mesmo a relação que o brasileiro tem com o dinheiro. A falta de educação financeira, ela muitas das vezes assim vai influenciar a vida da pessoa das mais diversas áreas possíveis, né? Dando um exemplo, o segundo principal motivo dos términos de relacionamento são por problemas financeiros. A É grande mesmo? maioria dos problemas das pessoas, né, está relacionado Sim, com sim. duas coisas. A primeira delas é saúde e a segunda delas é dinheiro. Saúde e dinheiro são duas coisas que vão influenciar aí a vida de todo mundo, quer a pessoa se preocupe com isso ou não. Então, ainda assim, a gente tem um cenário assim bem delicado de falta de educação financeira no nosso país. O brasileiro é uma pessoa muito imediatista, que tem dificuldade de fazer um planejamento de médio e longo Verdade. prazo. Muitas pessoas têm muitas crenças limitantes em relação ao dinheiro. Então, assim, é delicado assim, essa situação no nosso país. E a gente aí, como profissional, a gente tem eu pelo menos, né, tenho esse propósito, assim, independente dos clientes que eu atendo, né, mas de transmitir, de trazer esse conhecimento para as pessoas aí ao meu redor. E uma vez, inclusive, eu falei aqui questão da docência, né? Uma vez, como uma atividade extra, eu convidei o Vitor para ir lá falar para o pessoal da faculdade, né?
E foi um tema muito legal. Pelo menos aqueles meninos, eles ouviram atentamente e, com curiosidade, fizeram perguntas. Isso já é, pelo menos, um início muito interessante, né? Mas, Vitor, vamos lá. Eu vou ter mais perguntas técnicas, mas eu quero assim, o Vitor, de onde que o Vitor começou a gostar de finanças no sentido assim, sabe, é tão abrangente? Foi em Porto Alegre? Por quê? O que você está fazendo em Porto Alegre, cara? Como que você voltou? Explica isso aí pra gente, fala um pouquinho do Vitor. Beleza. Antes de eu me mudar para Porto Alegre, eu me mudei para Porto Alegre em 2016. Eu tive tido algumas outras experiências acadêmicas, né? Eu cheguei a fazer engenharia ambiental na UFV, cheguei a fazer também um ano de cursinho para tentar entrar no vestibular de medicina. E daí, depois de algumas mudanças, alguns amadurecimentos, eu tomei uma decisão bem importante, que foi de recomeçar minha vida do zero. Então, eu queria ir para alguma capital, queria ir para algum lugar mais próspero, assim, de modo geral. Daí, eu escolhi o sul do Brasil e me mudei para lá, entrei na faculdade de administração de empresas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E foi lá em Porto Alegre também que eu iniciei a minha vida profissional. Então, comecei a trabalhar, entrei em empresa júnior, fiz vários estágios. E a educação financeira, né, ela não começou lá em Porto Alegre. Eu falo que a educação financeira comigo começou desde a infância, muito por conta de um privilégio muito grande que eu tive na minha vida, que foi de ter recebido uma boa educação financeira muito grande dos meus pais. Então, meu pai, ele tem negócio aqui na cidade de Ubá. Então, desde novinho, meu pai sempre me ensinou muito, né, a importância do dinheiro em nossas vidas, o real valor que o dinheiro tem. E isso, né, não é colocar o dinheiro na frente das pessoas, mas também não é demonizar o dinheiro, é entender a importância que o dinheiro tem. Então, eu desde pequenininho, eu já tinha um cofrinho que eu juntava moeda, desde os meus 7, 8 anos. Meu irmão também foi uma pessoa que me transmitiu bastante conhecimento aí de educação financeira. Eu, com 11, 12 anos, já tinha uma conta no banco. Meu pai me dava uma mesada ali, eu não gastava, eu ia juntando. Então, esse lance da educação financeira vem comigo desde berço, eu gosto de falar. E foi lá em Porto Alegre, uma palestra que eu assisti na faculdade de economia, que o cara trabalhava no mercado financeiro, que me despertou, assim, esse desejo, né, de começar a estudar, de começar a aprender, e o mais importante, né, de começar a praticar, de começar a investir meu próprio dinheiro. Aí eu fui fazendo isso durante vários anos, aí, meses, até que eu tomei uma decisão profissional de falar, não, agora eu quero focar a minha carreira profissional na área de investimentos. Então, eu comecei a fazer isso, comecei a estudar para algumas certificações que a gente precisa tirar para trabalhar na área de investimentos. Tirei essas certificações. Inicialmente, né, o meu objetivo era trabalhar dentro do mercado financeiro para bancos ou instituições financeiras. Então, eu tomei uma outra decisão importante, que foi a de não ir por esse caminho mais tradicional aí de terno e gravata do mercado financeiro. Então, eu comecei a empreender, comecei a produzir conteúdo nas minhas redes sociais, eu comecei a dar mentoria para aquelas pessoas que queriam começar a investir. Então, comecei ali do zero mesmo, a VL, eu falo que nasceu assim de uma paixão, não foi ali um business plan, Legal. nada assim, É porque nada muito é robusto. importante a gente trabalhar com algo que a gente identifique, que a gente goste, porque o trabalho fica mais leve, né? Muitos falam que nem é trabalhar, mas é trabalhar sim porque tem a seriedade, mas fica bem mais leve, não é verdade? Com certeza, faz toda a diferença, né? E a gente faz por amor, né? A gente trabalha naquilo que a gente acredita, como ser um potencial transformador de vidas mesmo para os nossos clientes. Então, isso é muito bacana, assim, é muito especial e, graças a Deus, eu me sinto muito realizado, assim, com o meu trabalho. E eu me imagino fazendo isso, assim, até os últimos dias da minha Parabéns, vida, se tiver condição, Deus me permitir, eu imagino fazendo o que eu estou parabéns. fazendo, transmitindo esse conhecimento, né? Crescendo, melhorando os meus serviços, atingindo mais pessoas. Muito legal, parabéns, tá? Isso aí chama propósito de vida. Então, quando a gente encontra ele, já é um meio caminho andado. Mas deixa eu te falar, você citou aí, você tem algumas formas de atendimento. Mentoria, pelo que eu entendi, né? Não sei se mentoria vira uma consultoria. Fala aí para gente, assim, de maneira resumida, quais são as formas que o Vitor pode solucionar o meu problema de não lidar com finanças ou lidar mal com as finanças. Uhum, Com beleza. investimento, né? Finanças, investimento, enfim.
Sim. Aqui na VL Investimentos, hoje, a gente oferece três principais serviços. O nosso serviço básico seria o nosso curso de investimentos. Então, a gente tem um curso de investimentos gravado, mais de 10 horas de conteúdo, que a gente ensina do básico ao avançado aquelas pessoas que querem começar a investir por conta própria. Então, esse é o nosso curso de investimentos. A gente tem também um serviço que a gente chama de formação, que é uma espécie de mentoria. Então, nessa mentoria, a gente cria junto com o nosso cliente uma estratégia de investimentos personalizada. Então, a pessoa já sai dessa mentoria com um planejamento de investimentos de acordo com a vida dela, de acordo com o perfil dela. E a gente tem um terceiro serviço, que é o nosso serviço mais personalizado, que é a consultoria. A consultoria, além da gente também dar uma mentoria, também desenvolver um planejamento especializado, a gente faz todo o trabalho de gestão de investimentos para o nosso cliente. Então, todo o trabalho de gestão, acompanhamento, monitoramento. Porque o que acontece, o Paulo Marcos, hoje, né? Quais são, assim, as maiores dores, as maiores dificuldades que as pessoas têm hoje quando vai começar a investir? Uma delas é ali a falta de tempo. Então, hoje a gente tem clientes que são médicos, empresários, profissionais liberais, autônomos, pessoas que têm a rotina muito corrida, pessoas que têm os seus negócios, que têm família para criar. Então, muitas das vezes, não vai sobrar tempo dentro da rotina da pessoa para ela estar estudando sobre investimentos, estar acompanhando o mercado financeiro. As pessoas também, hoje, de modo geral, sentem medo de tomar decisões de investimentos e elas sentem medo justamente porque elas não têm conhecimento. Eu, por exemplo, se você me mandar projetar um prédio, eu vou sentir medo, porque eu não tenho conhecimento de engenharia e não sou formado nessa área para fazer esse projeto de um prédio, por exemplo. Então, aqui a gente consegue solucionar essas dificuldades, porque com o nosso trabalho a gente oferece, né, esse desenvolvimento de uma estratégia, todo acompanhamento aí também para o cliente. Então, o cliente ele fica muito assim tranquilo, seguro e que tem uma empresa competente cuidando dos seus investimentos e com isso ele consegue focar naquilo que geralmente vai ser mais importante para ele, que vai ser a especialização dele, a área que ele está inserido. Então, esse é uma forma que a gente tem aí de solucionar essas dificuldades que as pessoas, de modo geral, encontram quando elas vão começar a investir. Então, se eu entendi bem, vê se ficou direitinho ali o QG. Serviço da BR Investimentos, curso de investimento, que é gravado, a mentoria, que tem o contexto que você falou, e a consultoria, que eu quis ali destacar, que é trabalhar a gestão dos investimentos. É isso. Isso, exatamente. Eu lembro, eu tenho alguns clientes que é daquela época assim, não é daquela época, mas que é daquela característica assim. Eu imagino o cara sentado lá o dia inteiro na frente do computador, aqueles, né, aqueles Power BI rodando para lá e para cá. É mais ou menos isso que você encontra também no mercado aí do pessoal, né? Porque assim, a vida fica ali, o cara não faz mais nada, né? Você tem clientes dessa característica também ou não? Não, a gente assim tem um propósito, né, com o investimento, assim, um propósito de médio e longo prazo. Então, essa coisa mais assim especulativa, né, de ficar comprando, Sim. vendendo, analisando o gráfico, não é a nossa filosofia de investimentos, né? Geralmente quem faz isso, isso é estatística, tá, Paulo Marcos? 97, 98% Aham. que fazem isso perdem dinheiro, porque a pessoa ali ela É. troca, né? Ela acredita que investimento é para você ganhar dinheiro rápido e fácil. Você vai ganhar dinheiro rápido com investimento. Investimento não é para você ganhar dinheiro rápido. Ganhar dinheiro de forma mais rápida é o trabalho. Então, a forma que a gente ganha dinheiro, a primeira forma é a nossa renda ativa, é o nosso trabalho. E para que servem os investimentos? Né? Os investimentos eles servem para a gente conservar e multiplicar o dinheiro que a gente ganhou trabalhando. E para a gente conservar e multiplicar o nosso dinheiro, não é com meses, não é comprando e vendendo de qualquer maneira. A gente precisa ter um planejamento adequado de médio e longo prazo, com bons investimentos, investimentos que vão te entregar uma renda passiva, investimentos que vão proteger o seu dinheiro da inflação, investimentos que vão estar atrelados ao dólar, a uma moeda mais forte, a uma economia mais forte, como a dos Estados Unidos, por exemplo.
Então, muita gente confunde esse conceito, né, de renda ativa com renda passiva. A renda Ah, isso é ativa é o importante, hein? trabalho. Renda ativa e renda passiva, isso é muito importante. Porque a gente vê falando, e o pessoal fala, faça uma renda passiva que você não vai precisar trabalhar mais. Não existe isso, então. Não é muito por esse viés. É assim, as pessoas elas têm que entender, né, a diferença da renda ativa para a renda passiva. Às vezes a pessoa ela cria uma expectativa de investimento de renda ativa, né, que ela vai ganhar dinheiro Uhum. de forma mais rápida com o investimento. Então a nossa renda ativa é o nosso trabalho. Como é que eu vou Perfeito, querer perfeito. investir se primeiro eu não ganho dinheiro com o meu trabalho e se eu não tenho uma boa educação financeira para economizar uma parte do que eu ganho para estar fazendo investimentos? Então, esse é o nosso primeiro pilar, a nossa renda ativa. E a gente tem que ter também um segundo pilar, que é a nossa renda passiva. A nossa renda passiva são aqueles recursos que a gente vai estar ganhando mensalmente advindos dos nossos investimentos. Então, a gente. É muito diferente, ô Paulo Marcos, você ganhar, por exemplo, R$ 10.000 de salário do seu trabalho e você ganhar R$ 10.000 por mês de investimentos. O seu trabalho você precisa acordar, fazer reunião, atender cliente ou prestar serviço. Você vai se estressar Sim. muito mais, vai exigir do seu tempo. E a renda passiva, você ganha dinheiro sem precisar trabalhar. Então, a renda passiva aí, ela está relacionada a ter liberdade na sua vida. Esse foi o grande, a grande assim, insight que eu tive quando eu comecei a aprender sobre investimentos, que os meus investimentos seriam um gerador de liberdade para a minha vida. Porque quanto Muito mais eu bom. invisto, quanto mais eu aumento o meu patrimônio, quanto mais renda passiva eu recebo, mais liberdade eu tenho na minha vida. Ao ponto que no longo prazo, daqui 5, 10, 15 anos, não sei, eu possa chegar a ter um nível de liberdade tão grande que eu posso chegar assim e falar: eu não quero mais trabalhar, porque eu não Uhum. dependo mais do meu trabalho para sobreviver. Essa O renda trabalho, principal, ele né? Essa deixa de atividade ser. principal. Como é que é? Que aí não depende muito dessa atividade principal, tendo em vista que canalizou e construiu uma alternativa. Com certeza. E não é assim, nossa, eu vou parar de trabalhar daqui 10, 15 anos. Não. A gente tem que continuar trabalhando. Só que eu vou trabalhar porque eu quero, não porque eu preciso. Então, se eu quiser trabalhar de segunda a quinta, eu posso, porque eu não preciso trabalhar todos os dias da semana, porque eu não dependo mais da minha renda ativa para sobreviver. Os meus investimentos, eles conseguem pagar a minha Muito sobrevivência. bom. Muito bom. Ó, você sabe que de vez em quando eu brinco assim, eu quero aposentar, eu quero aposentar, né? Mas aposentar não é parar de trabalhar, é ter essa flexibilidade que você está falando aí, tendo em vista outros canais de renda. Mas, Vitor, vamos lá. Eu quero ir por outro viés agora, falar, eu sei que você, para quem não conhece o Vitor ainda, o pessoal vai seguir aí a sua, né? As redes aí, vai conhecer um pouco mais, tem o contato dele aí, mas o Vitor é atleta, o Vitor é atleta, né? Eu e ele temos em comum o tênis, ele joga bem melhor que eu, só que uma coisa que nós não temos em comum é o beach tênis. E ele ganhou porrada de troféu de beach tênis, né? Não é verdade, Vitor? Como é que tá aí essa questão dessa parte atleta sua aí com tênis e beach tênis? Não, né, você E está outras coisas também, pô. tá exagerando um pouco no atleta, né? A gente procura aí ter bons hábitos de exercício físico, né, para manter a saúde física em dia. Então a gente tem aí o beach tênis, o tênis. Eu joguei bola também na minha infância, infelizmente Você machuquei meus torce para dois que time, joelhos. Vitor? Como? Qual time que você torce de futebol? Eu torço pro maior do Brasil, né? Flamengo, Palmeiras? Ué, maior torcida do Brasil aí. Gosto bastante de futebol, bastante esportes também. aham, legal. Mas tá, vem jogando ainda beach tênis e tênis. Tenho jogado mais beach tênis, pelo menos Aham, umas vezes por semana aí a gente joga. legal. Beach tênis é bom que tem torneio toda semana, né? O tempo todo tem torneio. Então você fica realmente bem ativo, né? Nessa questão do jogo aí. É bem, bem legal mesmo. Vitor, deixa eu te perguntar uma coisa. Você não falando de investimento, de renda ativa, passiva e tal. O cara que, sim, tem lá um recurso, não sei se é grande ou pouco, não sei qual que é a necessidade para começar, mas o cara fala assim: nossa, estou ouvindo esses caras, quero começar. O que o cara faz para começar
a mexer com investimento? Tem alguma dica de algum produto que é um acesso imediato, inicial, ou não? Pô, o cara quer começar, ele não sabe o que fazer. Ele não conhece o Vitor ainda, agora vai conhecer, mas o que o cara faz? Aham. É um primeiro passo assim bem importante, né? Que hoje para você começar a investir, você não precisa ter muito dinheiro. Então hoje você consegue começar a investir com 50, 100, R$ 200 por mês. Então não existe limitação, pessoal. A limitação está na nossa cabeça. Às vezes a pessoa, não vou investir porque eu tenho pouco dinheiro. E não, hoje você pode começar a investir com 50, R$ 100 por mês. Então, 50, R$ 100 por mês não vai te deixar rico, milionário. Mas se você não consegue investir R$ 50 por mês, você não vai conseguir investir 500, você não vai conseguir investir 1.000. Então, o começar é muito importante, dar os primeiros passos. Então, hoje a gente utiliza aí as corretoras de investimentos para estar investindo. A gente abre uma conta numa corretora de investimentos, por exemplo, a gente tem a XP, a Nubank, BTG, Rico, várias opções aí de corretoras. É gratuito para abrir a conta, pessoal, então não tem custo nenhum. Você abre uma conta numa corretora de investimentos, você envia algum valor para essa corretora e dentro dessa corretora você vai ter acesso a todas as principais possibilidades de investimentos que existem hoje no mercado. É um universo de possibilidades, desde possibilidades mais arriscadas, mais conservadoras. Para quem quer começar de uma forma mais segura, mais tranquila, a gente tem aqueles investimentos que a gente chama de renda fixa, que são considerados aí investimentos mais conservadores, mais seguros. Por exemplo, duas opções de investimentos de renda fixa muito boas para a gente estar começando são os títulos públicos do Tesouro Direto, a classe de investimentos mais segura que a gente tem hoje no Brasil, e também os CDBs, que também é uma classe bem segura. Então, são duas alternativas aí bem seguras para a gente estar iniciando. E a gente tem também aqueles investimentos mais arrojados, que a gente chama de renda variável, né? A gente tem os investimentos aí em bolsa de valores, as ações, os fundos imobiliários, investimento no exterior, Paulo Marcos. Isso é uma coisa que eu sempre falo. A gente que mora no Brasil, que vive num país com um histórico de inflação alta, um histórico de instabilidade política e econômica, o cenário nunca está estável no Brasil, né? Está sempre acontecendo alguma coisa. Isso não é uma oportunidade, não. Para mim, isso é uma obrigação. A gente ter uma parcela do nosso patrimônio em ativos de uma moeda mais forte, por exemplo, como o dólar. Então, hoje a gente tem várias possibilidades de investimentos no exterior extremamente acessíveis. A 20, 30, R$ 40 você já consegue investir fora do Brasil em dólar, uma moeda mais E forte, né? é seguro isso, Vitor? Investir fora do Brasil é seguro isso? É melhor do que aqui? Como é que é? Para quem é leigo mesmo? Eu penso sim que é seguro, né? Porque para mim o que não é seguro é você deixar o dinheiro lá na poupança, perdendo para a inflação. Isso aí, para mim, que não é seguro. Agora, você investir, por exemplo, numa economia muito maior do que a nossa, numa moeda muito mais forte do que a nossa, só no ano passado, Paulo Marcos, o dólar se apreciou em relação ao real 23%. Isso foi a Muita desvalorização. coisa, Então, assim, muita coisa. a nossa métrica de riqueza, né, nem deveria ser o real, deveria ser o dólar, porque o dólar é a moeda mundial. As negociações, os patrimônios, as riquezas a nível mundial, é tudo dolarizado. Então, a gente Uhum. tendo um viés do dólar, a gente está se adequando à realidade global. E muitas das vezes, né, se a gente pega o histórico, por exemplo, do real em relação ao dólar, qual que é a tendência? A tendência é sempre o dólar valer mais do que em relação ao real. Sim. Então, é uma proteção que a gente tem, principalmente pessoas que têm recursos maiores, né? É uma necessidade ainda maior, porque a pessoa tá presa ali ao Brasil, então ela ter uma parcela de seus investimentos ali fora do Brasil é extremamente interessante, com certeza. É legal. Então, tem esse paradigma, né? Tem isso, o pessoal tem medo. Sim, na verdade, nós temos uma parcela ainda, como a gente disse, até pela falta de educação, mas talvez isso nem seja educação no sentido assim, né? Mas muita gente tem muito medo. A maior parcela das pessoas, dependendo da idade, também são muito conservadoras, né? A parcela conservadora é muito grande. Então, assim, acredito que você tenha cliente que o cara fala assim, ó, faça o que você quiser, mas não perca dinheiro. Não perca o meu dinheiro, né? Então, as pessoas têm que ir abrindo, conhecendo, vendo que tem uma parte mais segura, tem uma parte mais ousada, e que também o fruto disso vai vir do risco que se corre, acredito eu. Então, assim, acredito que você
eu penso que você tem antes de trabalhar em si o investimento, tem que trabalhar a pessoa para esse entendimento, né? É isso mesmo ou não? Hoje em dia o pessoal está liberal. Não, é isso mesmo. A grande maioria da nossa carteira de clientes tem um perfil mais conservador. Ainda é algo muito distante da cultura do brasileiro. As pessoas sentem medo, sim, mas, igual eu falei, o medo é pela falta de conhecimento. Só a título de curiosidade, hoje no Brasil a gente tem menos de 3% da população brasileira que investe em bolsa de valores. Nos Três? Estados Um, dois, três? Isso, menos de 3% da população que Que investe em isso? bolsa de valores. Em títulos públicos também não chega a 2%. Nos Estados Unidos é aproximadamente 60% da população que investe em bolsa. Então você já vê Ó, assim peraí, vamos destacar isso, vamos destacar isso. Então, nos Estados Unidos, 60% do povo investe em bolsa, é isso. isso. E no Brasil, são três. Menos de 3% da população que investe em bolsa. Que isso? Você vai ter muito trabalho a fazer ainda. Temos Você tem um campo favorável, né? e assim, pegando os últimos anos, o crescimento foi exponencial. A gente pega de 10 anos para cá. 10 anos atrás, por exemplo, a gente tinha 500 mil investidores, pessoas físicas na Bolsa Brasileira. Hoje já deve ter ali próximo de uns 5 milhões. Então, assim, cresceu muito, né, o número Isso de mesmo. investidores. Mas ainda assim, é uma realidade muito pequena comparado com o tamanho da população. E assim, o mais legal no mundo dos investimentos, Paulo Marcos, a gente tem essa liberdade de montar um planejamento sempre personalizado para a pessoa. Então, a pessoa está começando agora, ela vai se sentir mais insegura. A gente começa com uma estratégia bem conservadora para a pessoa ir vendo na prática como é que funciona. A gente faz um trabalho assim de conscientização, um trabalho educacional muito forte aqui dentro da VL. A gente acredita nesse poder da educação. Então, a gente transmite muito conhecimento na nossa mentoria, na nossa consultoria. E eu falo que investimento, o Paulo Marcos, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, você não tem necessidade de você sair atropelando, já pegando o seu dinheiro, colocando tudo em bolsa, não. A gente vai aos poucos, passo a passo, você vai entendendo como é que funciona esse processo, vai conhecendo os produtos de investimentos que a gente trabalha, vai entendendo os riscos, as oportunidades, as possibilidades, quais desses produtos melhor se encaixa para o seu perfil e vai iniciando um trabalho ali. Então, a gente tem essa liberdade, essa flexibilidade de montar algo sempre personalizado com os nossos Isso é clientes. Então, as importante. pessoas se sentem Porque seguras hoje em durante o dia, processo. muita, assim, todo mundo, a maior parte, todo mundo não, mas a maior parte quer um atendimento exclusivo. E, sobretudo, quando se fala em finanças, né? Talvez o cara, não sei se eu vou falar uma besteira aqui, mas o cara tem umas finanças que ninguém sabe. Talvez a esposa dele, ou a esposa tem o que a esposa não sabe. Então, assim, ele quer discrição, né? Então, assim, é um assunto delicado. O brasileiro, eu penso que ele não está acostumado ou muita vontade em falar de dinheiro. Ah, eu não vou falar quanto que eu ganho no meu salário para, né? Não fala-se isso. E mais também, enfim, nessa trava, acaba que não se trabalha o investimento. É interessante isso. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, nós, inclusive, para quem não sabe, para quem não conhece, tem um grupo de network que chama BNI, né? O BNI é um grupo de network mundial que eu e o Vitor, inclusive, participamos dessa camisa aqui, ó. Network, Milhões, Givers Day, é do BNI. Mas, assim, por que que eu estou falando isso? Porque o BNI, ele nos dá uma acessibilidade muito além da nossa base regional, onde a gente está sediado ali. A pergunta é, o cara está lá, está em São Paulo, que né, é o coração financeiro aí do país. Você consegue atendê-lo? Ou o seu atendimento não tem região? Você faz atendimento por Zoom? Me fala um pouco mais da metodologia de atendimento da VL hoje. Aham. Hoje a gente atende qualquer pessoa do mundo, tá? A gente tem clientes hoje até brasileiros, né, que moram fora do Brasil. A gente tem brasileiros que moram na Europa, nos Estados Unidos. A nossa maioria da nossa base de clientes são pessoas de fora. Então a gente tem muitos clientes lá do Sul, São Paulo, Centro-Oeste, Nordeste. A gente tem cliente. Então a gente consegue atender qualquer pessoa. Os clientes, obviamente, de fora aqui da região, a gente atende por videochamada. E a gente tem também, assim, né,
começando a montar também uma carteira bem forte de clientes aqui na cidade de Ubá e região. Eu voltei para Ubá tem pouco tempo, né? Então, retornei para Ubá foi em 2022, na metade do ano. Então, tem próximo de 3 anos só que eu retornei para Ubá. Então, a gente está também aqui captando bastante clientes aqui da cidade de Ubá. E na cidade de Ubá, né, as pessoas têm a opção de fazer presencial. Então, elas podem estar vindo aqui até o nosso escritório, pode estar agendando também. Em alguns casos, a gente faz o deslocamento até a casa do cliente. Então, é bem flexível, assim, pessoas de Ubá e região, a gente pode estar fazendo presencial e qualquer pessoa aí do Brasil e do mundo a gente consegue atender online. Muito legal, muito legal, tá? Vitor, fala um pouquinho dos seus hobbies. Nós já falamos que você é um atleta. Você falou que não é atleta, mas sim, você é quase um atleta, vou colocar assim. Mas o que que o Vitor gosta de fazer? Que mexer com esses números aí, né? Ficar controlando isso. Estou observando aqui, não sei se você usa ou não, mas você não usa óculos. É muito comum, né? As pessoas que forçam muito as vistas, ficar ali ligado, usar óculos, e ainda não usa, não sei se usa um de descanso, enfim. Mas o que que você faz para sair desse mundo, que é um mundo assim muito dinâmico, né? O controle, o raciocínio lógico, o repasse disso para os clientes. O que que o Vitor gosta de hobby para dar quebrada nesse ambiente aí bem formal? Uhum. Sobre o óculos, né? Eu já tive 6 graus de miopia em cada Olha, vista. A ciência me curou, fiz a cirurgia. Então, aham, hoje, graças a Deus, não preciso usar óculos, mas já usei, sim, na minha infância. Dos meus hobbies, Paulo Marcos, eu sou uma pessoa, assim, bem, assim, caseira. Valorizo muito, assim, final de semana, passar com a família lá no sítio. Então, a gente se reúne lá no legal. sítio do meu pai, passa bons momentos juntos lá, com churrasco, conversas, brincadeiras. O esporte também é algo que sempre teve comigo durante toda a minha vida, né? Então, gosto muito aí de praticar esportes, de futebol também, de acompanhar futebol, gosto Você joga bastante. futebol ainda? Você joga? Não, eu rompi meus 2 ligamentos aí dos meus 2 joelhos Eita, quando eu era é mais mesmo? novo. Aí eu aposentei do futebol cedo Do futebol. por conta das lesões. E gosto muito de ler, meditação também é um hobby que eu tenho. Rapaz, você Assistir, falou isso, eu lembrei. Não, pode concluir. assistir algum documentário, alguma coisa que vai me agregar conhecimento e viagens também, é algo que eu estou sempre buscando fazer aí para dar uma É bom. desconectada, às vezes, do trabalho, dar uma renovada, é importante. É bom. Você falou de meditação, e eu estou lembrando aqui de alguns posts seu, né, lá na rede social. Não sei se foi, não lembro se foi no post ou tinha alguma conversa que a gente teve. Você associando a questão de finanças com a Bíblia, por exemplo, com personalidades bíblicas. É interessante essa origem, né? A gente o quão divino, vou usar a palavra divino, e importante a gente tem uma obrigação de manter, inclusive, esses recursos que a gente recebe pelo trabalho ou pela segunda renda, porque é algo bíblico, né? Você quer citar ou alguma inspiração bíblica, ou, enfim, algo nesse sentido da meditação que você falou? Aham. É muito bacana, né, que esse conhecimento que a gente tem hoje aí de educação financeira, finanças, mentalidade, né? Muita gente fala sobre isso. Isso tudo tem uma origem até antes de Jesus Cristo, principalmente com a figura do rei Salomão, que é por muitos aí considerado o homem mais rico que já existiu. E o rei Salomão ali, ele foi um rei de Israel, e ele tem vários provérbios que ele fala a respeito de educação financeira, a respeito de prosperidade. E quando a gente pega para estudar, pega para analisar esses provérbios, a gente vê que todo esse conhecimento que a gente tem hoje de educação financeira, mindset, isso já era falado antes de Jesus Cristo, até através do rei Salomão, né? O rei Salomão viveu aí em torno de uns 800 anos antes de Cristo. Então, a gente já tem esse conhecimento de educação financeira aí, e prosperidade de modo geral, né? Prosperidade, assim, não somente relacionada a dinheiro, mas a uma coisa mais ampla, né? Um conceito mais ampla de vida, através do rei Salomão. Então, é bem interessante. Eu até já dei um treinamento na Esporte Legal, que é falando, né, um pouquinho desses provérbios e contando um pouquinho aí da história do rei Salomão e desses ensinamentos aí que ele traz sobre prosperidade e educação financeira. Então, eu tenho essa identificação, assim, da minha espiritualidade e também do meu trabalho aí, que eu tenho aí com a educação financeira.
Você tem ciência de algum documentário, algum filme, alguma coisa que fale do rei Salomão? Salomão? Tem na Bíblia, né, a parte de Sim. Salomão, no Antigo Testamento, tem o livro dos Provérbios, é um livro muito bom, que a gente tem todos os provérbios ali de Salomão, categorizados, né, por estilos do Provérbios, e tem, sim, bastante conteúdo em rede social, de podcast, né, até mesmo aí de educadores financeiros, né, ficou até um pouco em alta, assim, falar disso, né, fazer essa Aham, associação da eu vejo Bíblia mesmo. com podcasts, cursos, vários livros, né? Tem um livro bem legal que chama Salomão, o Homem Mais Rico que Já Existiu, que conta um pouquinho dessas histórias e desses ensinamentos que ele traz. Muito bom também. É um livro bem conceituado aí. Então, quem quiser compreender um pouquinho melhor aí, eu recomendo a leitura desse livro. Salomão, o Homem Mais Rico que Já Existiu. Muito bom, muito bom. O rei Salomão é um personagem para a gente ficar ligado nele. Muito bom. Ô, Vitor, eu vou te fazer mais uma pergunta, porque o nosso tempo até estourou. A gente costuma fazer mais ou menos 40 minutos, mas ó, a conversa está muito boa. Deixa eu te falar, não estou falando aqui de conceitos, tal, do cara começar, tal, mas agora vamos pensar num cara que já está uma linha à frente, um passo à frente. Esse cara já se introduziu, já fez lá a conta, que você inclusive trouxe aqui a informação que é gratuita, né? Nas corretoras, enfim. Tá, hoje em dia, não sei se, né? Hoje, atualmente, quais são as melhores opções para o cara realmente investir? Quais as oportunidades hoje? Você fala assim, ó, vai por aqui que tá dando bom. O detalhe, que eu não sei se é uma verdade que eu vou falar, é que isso muda muito, né? Então, assim, o que a gente está falando e vai ficar gravado aqui, não se aplica para a eternidade, né? Então, assim, mas hoje, são as melhores oportunidades de investimento? Quando assim a gente vai começar a investir, né, o nosso objetivo principal vai ser montar uma carteira de investimentos. O que é uma carteira de investimentos? Vamos fazer uma analogia aqui com um time de futebol. Um time de futebol ele precisa ter a parte defensiva, a parte segura do time, que é a defesa, os zagueiros, os laterais. Então, dentro de uma carteira de investimentos, a gente precisa ter um pedaço dela mais conservadora, que vai fazer proteger o dinheiro do cliente, né? Então, essa parte, a gente tem os investimentos ali de renda fixa, CDB, Tesouro Direto, LCI, LCA, debêntures, são várias possibilidades. A gente tem aquela parte também mais avançada, que são os atacantes ali, os meias armadores, que são os responsáveis ali por fazer os gols, que são aqueles investimentos que podem trazer resultados muito acima da média do mercado. Então, dentro desses investimentos mais arrojados, a gente tem hoje aí as ações, os fundos imobiliários, aí entra também os investimentos no exterior, a gente tem as ETFs, hoje a gente fala muito também dentro da nossa empresa do Bitcoin, a gente trabalha bastante, estuda bastante sobre isso, traz essas informações do poder que o Bitcoin representa. Então, nosso objetivo é montar uma carteira com partes mais arrojadas, partes mais defensivas. O cliente tendo um perfil mais conservador, a gente inicia com uma formação mais defensiva, concentrada mais em investimentos seguros. Se o cliente tem um perfil mais arrojado, a gente pode jogar com uma formação mais ofensiva. Então, é um universo, Paulo Marques, de possibilidades que a gente tem hoje aí dentro desse mercado aí dos investimentos. Imagino, de fato, muito dinâmico. Mas você me aguçou uma última pergunta, se me permite. Bitcoin, desmistifica aí, é, isso veio com tudo, isso está com tudo, o povo coloca dinheiro e pode ficar pobre do dia para a noite. Bitcoin, o que que você me diz de Bitcoin para quem de fato aí não está contextualizado? Uhum. Então, Bitcoin é um ativo assim, que está envolvendo muita coisa dentro dele, né? Expectativas, riscos, retornos, até mudanças assim no sistema financeiro mundial através do Bitcoin. É importante assim ressaltar que para nós, né, a forma que a gente enxerga aqui, o Bitcoin ele é um investimento de longo prazo. Então, a gente não vê o Bitcoin para ficar comprando, vendendo, acreditando que vai ficar rico rápido com o Bitcoin. Teve sim algumas pessoas que compraram lá no início. Isso assim é menos de 1% do pessoal que Uhum. investe. Mas a gente vê sim com bons olhos, o Bitcoin ele vem sendo aderido cada vez mais por pessoas, empresas e até mesmo governos. Então hoje a gente já está no nível de debate que a gente já está falando aí de países com Governos, explica isso. governos. Hoje a gente já está aí falando de países constituírem um pedaço de suas reservas internacionais
em Bitcoin. Então, hoje a gente já tem os Estados Unidos com várias leis aprovadas nos estados americanos. A gente tem a China, que é o inimigo dos Estados Unidos aí, também Que, aliás, está possuindo dando um Bitcoin. tumulto danado, né? É. E o Bitcoin sendo usado como até uma arma financeira, tá? A gente já tem aí a Rússia com a China fazendo transações internas, ao invés de usar o dólar, usando o Bitcoin. Então, o Bitcoin ele vem sendo aderido cada vez mais aí pela humanidade como uma reserva de valor. É tipo um ouro digital. Hoje as pessoas têm o ouro ali, né, como uma Uhum. reserva de valor. Então, quando tem crise, o preço do ouro sobe e o Bitcoin ele vai sendo aderido cada vez mais aí por empresas, sociedades, né, e também pelos governos. Hoje a gente já tem empresas, o Paulo Marcos, que estão especializadas em comprar bitcoins, empresas grandes, que o foco delas é fazer dívida na moeda local do país e comprar bitcoin, estão estocando bitcoin. Olha Então, é só. algo assim que envolve muita coisa, é preciso também a gente ter assim, pés no chão, né, procurar estudar, entender antes de sair Isso já comprando. dá assunto para outro podcast depois, hein? Muito Sim, interessante. bem, É bem muito complexo interessante. esse assunto, mas é interessante sim, interessante a gente estar antenado aí a o que está rolando. Muito bom. Ó, Vitor, só para revisar aqui, ó, Instagram, @vl.investimentos. Tem o site www.vlinvestimentos.com. O WhatsApp do Vitor aí, ó, 32 999 30 62 35. Ó, o serviço da VL Investimento, custo de investimento gravado, esse é bem interessante, né? Essa questão do conceito ali, a mentoria e a consultoria, que é quando trabalha ali o auge da gestão dos investimentos. E eu guardei aqui uma frase bem interessante que você falou: investimento não é para ganhar dinheiro rápido, mas para conservar e multiplicar o dinheiro da atividade principal. Bem legal mesmo, tá? Cara, eu tenho que agradecer, obrigado aqui pelo seu tempo, pela sua participação, e acredito que isso vai ser muito legal. Esse tema aqui vai abrir portas para projetos e até atividades consequentes dessa conversa de hoje. Acredito muito nisso, pela relevância do tema e pela forma que você se posiciona também, mostrando aí maturidade, mostrando, apesar de ser novo, né? Mostrando maturidade, mostrando profissionalismo e, assim, um timing perfeito para quem precisa realmente acompanhar tudo isso do mundo de investimento. Então, coloque aí, por favor, suas considerações finais para a gente ir caminhando para o final. Então é isso, assim, espero ter agregado de alguma forma aí as pessoas que acompanharam, agradecer a PMR através do Paulo Marcos aí pela oportunidade, pelo espaço de estar aqui falando um pouquinho do meu trabalho, falando um pouquinho sobre investimentos. As pessoas que se interessaram e querem entender um pouco melhor como é que funciona na prática, a gente oferece uma consultoria inicial que é gratuita, tá? Então nos procurem aí no nosso site, rede social ou no meu WhatsApp que a gente oferece essa consultoria gratuita para estar conhecendo melhor o contexto de vocês e estar vendo de que forma a gente pode estar auxiliando. E quero encerrar aí com uma frase que eu acredito bastante, que é a seguinte: o sucesso financeiro de uma pessoa, ela não está relacionado com o quanto ela ganha, e sim com o tamanho da sua carteira de investimentos. Porque a métrica de riqueza não é o quanto a pessoa ganha, e sim a quantidade de patrimônio que a pessoa possui. E a única forma da gente construir Importante. patrimônio é fazendo aí bons investimentos. Muito legal, Vitor. Parabéns de novo, muito obrigado. Então, ó, todo mundo que viu, compartilha aí esse podcast, PM Conta número 30 e seguimos. Daqui a pouco teremos um novo episódio. Obrigado, pessoal. Obrigado, Vitor. E juízo, hein? Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, Tchau. tchau. Até a próxima.